outros. Só vamos trocar de assunto. Vamos para o outro tema que a gente vai abordar agora. Ao lado do marco temporal, tanto faz se põe um ou outro, mas marco temporal e a delação premiada do ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, Mauro Cid, tenente-coronel, esses foram os grandes temas, dominaram o noticiário político brasileiro hoje. Nós vamos nos dedicar agora a esse segundo deles. Nessa delação premiada, o tenente-coronel Mauro Cid, ajudante de ordens, o homem que estava sempre do lado do ex-presidente Jair Bolsonaro, nessa delação premiada, ele afirma que participou de reunião ou reuniões entre o ex-presidente Jair Bolsonaro e comandantes militares após a derrota nas eleições do ano passado para examinar a possibilidade de um golpe. A reportagem é de Tainá Farfan. No depoimento à Polícia Federal, Mauro Cid disse que o ex-presidente Bolsonaro discutiu a minuta de um plano de golpe junto com militares. A informação foi confirmada pela CNN com fontes da PF. Cid teria dito ainda que o então comandante da Marinha, Almir Garnier, demonstrou disposição na tentativa de derrubada do governo eleito. A Marinha do Brasil informou que não se manifesta sobre processos judiciais, mas disse que se pauta pela fiel observância da legislação, valores éticos e transparência. O ministro da Defesa, José Múcio, afirmou que vai aguardar até a identificação dos oficiais que teriam participado das reuniões. As Forças Armadas estão absolutamente tranquilas. Evidentemente que existem casos ou existiram casos isolados. E nós estamos querendo o nome dos culpados para que esse manto de suspeição não caia em cima de todo mundo. A CNN também apurou com fontes da cúpula das Forças Armadas que o então comandante do Exército, general Marco Antônio Freire Gomes, sofreu pressão para aderir à tentativa de golpe. As conversas teriam ocorrido mais de uma vez em reuniões no Palácio do Planalto com Jair Bolsonaro e aliados dele após a derrota eleitoral. A defesa do ex-presidente disse que durante todo o seu governo, Jair Bolsonaro jamais compactuou com qualquer movimento ou projeto que não tivesse respaldo em lei, que jamais tomou qualquer atitude que afrontasse os limites e garantias estabelecidas pela Constituição e que adotará as medidas judiciais contra manifestações caluniosas, que extrapolam o conteúdo de uma colaboração que corre em segredo de justiça e que a defesa sequer teve acesso. Os advogados de Mauro Cid afirmam que não possuem os depoimentos do tenente-coronel por serem sigilosos e que, por isso, não podem confirmar o teor do conteúdo. Você conversou há pouco com o comandante do Exército, general Tomás Paiva. O que ele disse? Bom, ele estava em Manaus, né, numa missão, e ele disse basicamente, vou até recuperar aqui algumas das anotações, que as Forças Armadas não existem para dar golpe de Estado, que é preciso diferenciar a instituição Exército e Forças Armadas dos indivíduos que a integram, que a inexistência do golpe é um dever, que não existe essa possibilidade constitucional, que isso tem que ser tratado, o golpe de Estado, como algo inexequível, que é preciso caminhar para que isso não seja parte de qualquer possibilidade, que isso está fora do contexto constitucional. E diz que não houve golpe após as eleições porque era obrigação do Exército e das Forças Armadas garantir a transição do Bolsonaro para o Lula e que o Exército fez foi nada mais do que cumprir a lei e que isso não pode nunca acontecer. E daí me relatou ali que eles sempre defenderam essa ideia, que em nenhum momento eles raciocinaram a fazer qualquer tipo de coisa, mesmo durante o governo Bolsonaro, e que quem expressou sempre isso após a eleição foi o então comandante, né, o Freire Gomes, que é inclusive mencionado nas reportagens, nas apurações, inclusive do nosso time hoje, e disse que isso é fundamental e que quem fala sempre pelo Exército é o comandante, né, que o alto comando tem 16, 17, varia um pouco o número, mas que é um órgão deliberativo, assim, né, que na verdade quem dá o norte, quem fala pela instituição é sempre o comandante. Então esse foi o relato que ele nos deu. Daí eu perguntei para ele, vocês estão investigando, vão punir os oficiais eventualmente envolvidos, né, numa trama golpista? E ele disse que há uma legislação, inclusive interna, sobre isso, que é preciso aguardar a justiça. Então, a justiça eventualmente punindo, as Forças Armadas, o Exército principalmente, também punirá. Vamos à figura da delação, Daniel. A sensação que a gente tem do noticiário hoje é que ela é tida como crível. Às vezes, as delações, nós vimos casos recentes, né?
indivíduos que fizeram declarações estrondosas e parecia nada mais do que um jogo de cena. No que até agora se pôde apurar do que Mauro Cid teria colocado nas palavras que ele dirigiu à Polícia Federal no seu acordo de delação premiada, as fontes indicam que ele parece que tem algo realmente concreto para contar. Parte-se disso. Por que parece crível? E claro que isso tem que ser comprovado, né? Sim, vamos colocar assim, isso em cima aqui escrito, tá? Provando-se o que ele disse. Agora, a gente conhece bem como é que é a política em Brasília. Né? Quando parece que é pouco crível, tem um tipo de comportamento. Hoje, não. Os agentes políticos imediatamente embarcaram no que ele teria dito e assumiram isso como tendo sido dito. Pois é, mas é porque quando você confere ali as informações que Mauro Cid deu à Polícia Federal em sua delação, segundo as fontes que nós consultamos, o enredo é muito verossímil quando você checa ali os personagens envolvidos. Então, por exemplo, você tinha a minuta do golpe, que Anderson Torres, ex-ministro da Justiça, descreveu ali como um papel menor que ele recebeu no aeroporto, colocou ali na estante de casa, uma besteirinha, né? Foi assim descrito em vários momentos pelo Anderson Torres. Quando chega essas informações da delação de Mauro Cid, isso ganha outros contornos. Por quê? O que ele diz é: Felipe Martins pega esse documento e leva para a cúpula das Forças Armadas. Só para quem, como nós, estamos acostumados com os nomes dos personagens, Felipe Martins, que ocupava um cargo importante. Por isso que eu queria te explicar. Por que é crível? Porque, ao citar Felipe Martins, quem é Felipe Martins? É um ex-assessor de Jair Bolsonaro que o acompanha desde que ele era deputado na Câmara, que se aproximou muitíssimo de Jair Bolsonaro e dos filhos, exercia o papel de assessor internacional no Palácio do Planalto, figura que hoje é exercida por Celso Amorim. É isso que eu ia dizer, então, né? Você vê pra explicar, a importância da figura. Para explicar, Daniel, é só falar, era o Celso Amorim do Bolsonaro. Paralelo. Pois é, então você vê o nível de acesso a uma pessoa que está ali a 20 metros do gabinete presidencial e que geralmente tem o poder de abrir a porta sem bater antes, né? Então, isso para quem conhece ali o funcionamento, a dinâmica do Palácio do Planalto e vivenciou esse período de 4 anos de governo Jair Bolsonaro, obviamente soa muito crível. Daniel, é interessante esse ponto que você levanta, porque, por exemplo, todos nós participamos da apuração do que a delação tem ali, comprovada vai ter que ser, senão nós estamos caindo na mesma situação até há pouco, né? Se falava da Lava Jato, delação, delação é o começo de uma investigação. Ela precisa ser comprovada, vamos colocar isso como nosso parâmetro. Mas, por exemplo, um dos generais com os quais eu conversei estava absolutamente surpreso. Como que um tenente-coronel, ajudante de ordens, pode participar? Eu estou falando de general, não estou falando que ele é do Exército, estou falando um oficial general, tá? Não quero dizer qual a força que ele é, porque eu não quero trair a fonte. Como que um tenente-coronel pode acompanhar o chefe de Estado em reuniões com comandantes das forças? Onde já se viu isso? Aí eu disse, já se viu isso num governo que perdeu qualquer sentido de institucionalidade, inclusive da própria liturgia do cargo. Felipe Martins é um bom exemplo. Ele não tem a estatura que teria numa organização razoavelmente hierarquizada e voltada para a confecção de políticas públicas de Estado. E interferia qual parágrafo que o presidente ia ler na Assembleia Geral das Nações Unidas. Fazia isso. Ele estava ali como representante direto de um guru intelectual do grupo, já falecido, autodenominado filósofo Olavo de Carvalho. Exato, eu ia lembrar isso. O tenente-coronel Mauro Cid é um arquivo vivo, porque nessa perda de institucionalidade do Bolsonaro, na qual até os oficiais generais têm dificuldade em acreditar, embora tivesse ocorrido, ele acompanhava e carregava a mala. Qual vai ser o resultado disso agora? William, a grande questão do Mauro Cid era, e os oficiais sempre colocam isso, né, os generais, quando a gente conversa com eles, os ativos da reserva, ele não era discreto, né? O próprio Tomás Paiva, o atual comandante, foi ajudante de ordens do Fernando Henrique. E a gente só ficou sabendo assim, na mídia do Tomás Paiva, né,
mais recentemente, né? Foi comandante aqui. Digamos que era uma outra escola política, sem fazer um juízo de ninguém nem sabia quem eram os comandantes das Forças Armadas. Ou seja, a função do ajudante de ordens é justamente não aparecer. Agora, eu penso que na questão do Mauro Cid depende do chefe. Se o chefe delega a um subordinado, como tudo indica, né? Não vamos condenar, mas como tudo indica, tarefas, vamos dizer, não republicanas, falsificar a vacina, carteira de vacina, participar, aí ele já entra, ele já vira um alvo, né? Acho que essa é a questão, assim. Por que a gente não sabe quem eram os ajudantes de ordens antigos? Do Temer? Quem que era? Né? Do Lula, da Dilma? Quem que era? Ninguém sabe. Agora, a partir do momento que você tem um cumprimento de ordens esdrúxulas, você vira alvo. Não, e não sabia, a gente não sabe quem era o ajudante de ordem. E antes de Bolsonaro, as personagens das Forças Armadas como um todo também não eram notáveis, né? Era um assunto muito específico, para coisas muito específicas. Não eram notáveis, não eram presença. Eu tenho uma impressão, eu passei a acompanhar muito Forças Armadas do Temer para cá. Porque mesmo quando a Dilma cai, há uma movimentação do governo que chega de tentar estabilizar. A gente tem vários relatos e a gente tem o famoso tweet do general Vilas Boas também. Isso. Que ali a coisa mudou porque foram eles que chegaram. Eles é que resolveram virar notícia. Mas o governo Temer também se utilizou muito, se aproximou bastante. Claro, não, porque era uma coisa de segurança. Político, sim. Exatamente. Sim. Agora, um ponto aqui que eu acho interessante, que me chamou bastante atenção hoje, foi o silêncio dos bolsonaristas nas redes sociais, né? Todo mundo ficou o dia inteiro caçando as redes sociais deles para ver se não conosco, mas pelo menos publicamente falariam. Então, um pouco do que você trouxe aqui, William, que é a reação deles é que acaba transformando a delação numa coisa mais crível, né? Porque se fosse balela, a reação poderia ter sido maior. Então, isso é uma coisa. Agora, a reação dos bolsonaristas que são fiéis, não dos bolsonaristas que estão do lado do presidente, que são aliados a ele, mas da população brasileira que é bolsonarista, é de indignação, é de não acreditar. Então, aqueles 25% da população brasileira vão continuar achando que, mesmo que ele tenha discutido um golpe, vão lamentar o fato de não ter tido sucesso. O Daniel quer intervir. Daniel, vou te pedir um segundinho de paciência. Eu vou para o nosso segundo break e na saída a palavra é tua. A gente já volta no mesmo assunto. Até já. Voltando no intervalo, nós estamos abordando as consequências da delação premiada do ex-ajudante de ordens do presidente Jair Bolsonaro, o tenente-coronel Mauro Cid. A palavra era sua, Daniel. Cumprida a promessa, retomamos contigo. Só queria complementar o raciocínio do Caio, porque ele falava do tenente-coronel Mauro Cid, e quem conhece o ex-ajudante de ordem sabe que ele era absolutamente fiel e de uma lealdade canina a Jair Bolsonaro. Porém, militares não são obrigados, e os oficiais sempre lembram isso quando falam de Mauro Cid reservadamente, os militares não são obrigados a cumprir determinações, ordens criminosas. Quando Mauro Cid se vê acuado pela Polícia Federal, é justamente o fato de possivelmente ter cometido crimes que o coloca na situação de delator para atenuar as penas às quais pode responder. Só complementaria, William, que hoje um pouco a linha de raciocínio dos bolsonaristas, interlocutores de Jair Bolsonaro, foi a seguinte, de que, olha, não houve nenhum crime, não há nada o que se contestar, porque não houve golpe. Não houve golpe. No máximo, pode ter havido uma tentativa. Importante dizer que a legislação de 2021, que substitui a antiga Lei de Segurança Nacional, um resquício da ditadura militar, tem em seu artigo 359L a seguinte redação, que é crime passível de reclusão de 4 anos tentar, com um emprego de violência ou grave ameaça,
abolir o Estado democrático de direito. Tentar. Bom, aí eu não sou advogado, o Caio é, mas aí nós vamos ter que ver que maneira que isso se consegue provar. Uma coisa é a responsabilidade política, da qual a gente está tratando aqui de forma aberta, genérica, e a outra é ver quais são os elementos da delação que se confirmam através de provas quaisquer que elas sejam. Como leigo, posso adiantar que é difícil provar isso. É difícil. Ainda mais como se coloca uma palavra contra a outra. Mas eu acho que é a questão política que nos interessa, certo, Daniel? E as responsabilidades políticas nesses eventos. A pergunta que se coloca para nós agora, que a gente está indo lá vamos amarrar nossa roda daqui a pouco, nessa edição aqui do WW, Caio, é a seguinte. Em que medida uma delação como essa permite ou não que se chegue a estabelecer a existência de uma instância central de comando, de tentativa, de ideia de se praticar um golpe de Estado? William, tudo que a gente tem de apuração, de relato, de conversa, nesse pós-eleição, novembro e dezembro, a reclusão do Bolsonaro, aponta que havia um núcleo, sim, que tratava desses assuntos. Os personagens estão aí. Um núcleo muito próximo ao ex-presidente, inclusive oficiais de baixa patente, auxiliares direto que circulavam com ele, que eram seguranças até, né? Salvo engano, a maior parte deles militares, eu não estou dizendo nem militares de Forças Armadas, estou falando PMs também, que abasteciam e nutriam essa possibilidade. Então havia sim um grupo que pensava essa possibilidade, isso é o que nós temos de apuração. Tem uma fala do Braga Neto na Porta do Alvorada, eu tenho de cabeça mais ou menos 16 de novembro, porque eu já escrevi sobre isso. Logo depois da derrota. Isso, dizendo, acalme-se, porque estavam lá os seguidores do Bolsonaro na porta do Palácio da Alvorada, o Braga Neto vai até lá e fala, acalme-se, esperem, tenham paciência, sugerindo que algo... Não percam a fé. Não percam a fé. Quando a Polícia Federal encontrou a minuta do golpe na casa do Anderson Torres, eu dei essa apuração e aí eu posso falar, porque foi uma apuração nossa, minha, que o Braga Neto era um agente central nesses debates, né? Então, a gente tem ajudantes de ordens, a gente tem seguranças, um entorno que sobrou, entre aspas, do Bolsonaro, que alimentavam, inclusive, o presidente dessa possibilidade. E essa conversa chegou, sim, no alto comando. Isso foi discutido no alto comando e também a apuração que nós temos é que foi, acho que dos 16 generais da ativa, eram um ou dois simpatizavam mais ou menos com a ideia. E na Marinha, o então comandante. Isso todos hoje identificam assim. Isso. Esse é o enredo todo. Tanto que a gente tem informação que na residência que era a sede, que é lá no Lago Sul, a sede da campanha, ocorreram sim reuniões lá no pós-eleição também para tratar desse assunto. Então havia agora, era uma coisa à la Bolsonaro, né? Era uma coisa organizada, estruturada, que vai para frente, né? Assim, e já um presidente derrotado, lembrando que a chave da política em Brasília, àquela altura, já tinha virado, o Lula já eleito, o novo governo já tinha chegado, eles estavam discutindo o PEC da transição. Isso. Né? E o Congresso topando, e o Arthur Lira piscando para o Lula. Então, assim, a chave já tinha virado. Então, já era uma coisa, assim, muito inviável. Os elementos que ele dá na delação, que até agora a gente conseguiu confirmar que esses elementos estão na delação. Quer dizer, não está se inventando a partir de uma delação que continua tramitando lá dentro. Mas os elementos que ele dá na delação traduzem uma bagunça. Sim. Mesmo naqueles que, teoricamente, estavam ali reunidos para tentar trazer as Forças Armadas para um golpe de Estado, não interessa como a gente queira qualificar essa maluquice, esse aventureirismo político, mesmo nisso, mesmo nessa empreitada, eles são de uma incompetência que parece meio daquele... mequetrefe, né? É meio tragicômico. O filme é meio tragicômico. Meio mequetrefe, assim, um pouco... Caótico. Caótico, mas meio Ou mequetrefe. como o William Agora, já descreveu aqui, um pouco o exército de Brancaleone, né?
Já exato. usamos a imagem. Eu acho que, não sei, os da minha geração lembram-se do Exército Brancaleone. Um filme clássico, uma comédia, como se chamava, uma comédia de humor negro, como se dizia naquela época, né? De humor cão, assim, para dizer o humor meio, né? mas é um satírico pesado, né? Sim. E aí Agora, a minha gente pergunta... tem que ver que nessa comédia italiana, famosíssima do Exército Brancaleone, uma história passada na Idade Média, terminam todos empalados. Daniel, eu fiquei curiosa para saber do PL. Hoje, mais cedo, eu vi o Gustavo Uribe, tinha conversado com o Valdemar da Costa Neto, que se respondeu apenas o presidente Bolsonaro não quis dar um golpe de Estado. Mas e o PL nisso tudo, com o grau de comprometimento que eles acabaram assumindo não só com o presidente, mas com o bolsonarismo? Mas aí, Thaís, eu vejo o PL hoje amarrado ao Bolsonaro e claro que não é uma questão de sobrevivência política, o PL tem muito mais história do que Bolsonaro. Tanto que dos 99 deputados ali da bancada, você tem ali uns 20 que são PL raiz, que são de há muito tempo ali, começaram na política junto com o Valdemar Costa Neto um pouco depois. Agora, é um partido que só virou o que virou, o maior partido da Câmara, vai ter um papel fundamental na próxima eleição para a presidência da Casa, só vira o que virou por causa de Bolsonaro. Então, também não pode simplesmente rasgar esse compromisso que tem hoje com o ex-presidente, porque isso significa também se afastar de um grupo político. E daqui para frente, né, Daniel, também. Claro. Porque o Bolsonaro, a despeito de todo o noticiário policial, né, que ele acabou sendo inserido nos últimos meses, é um ativo político. As pesquisas estão aí para dizer. Isso, sabe, né? Ele é um ativo político. Ele não vai perder isso. E para o PL, isso é dinheiro, porque se sai metade da bancada do PL, o Valdemar pede recurso. Daniel, para fechar, em uma frase. O que Valdemar Costa Neto tem dito em vários interlocutores, se prenderem Jair Bolsonaro, nós elegemos em 2026 150 deputados e 40 senadores. Daniel Hittner, obrigado, boa noite para você em Brasília. Thaís Herédia, boa noite, obrigado. Igualmente, Caio Junqueira, boa noite. Essa edição do WW fica por aqui, boa noite.